O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Shalom, shalom, bom dia, glória a Deus por essa manhã, desse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, dessa terça-feira quântica, desse dia 26 de maio, estamos na reta final da última semana deste mês poderoso, que foi essa conexão maravilhosa desse mês do juízo, do Melech Tzadik, que vamos clamar ao Senhor, que se faça justiça, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a sua justiça, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós, como noiva, como igreja, que estamos sendo preparadas, vamos invocar o reino e vem a justiça, invocar o óleo na nossa lâmpada, dai-nos o seu azeite, Senhor, dá-nos o seu colírio, dá-nos, Senhor, do seu alimento, porque quem de mim se alimenta, por mim vive. Seja muito bem-vindo a mais esse bom dia hoje, nessa terça-feira. Glória a Deus, esses temas poderosos que o Senhor dá todos constantemente para a vida do bispo, nessa trajetória quântica da noiva. Vamos entrando na Semana da Justiça conquistada pela consciência despertada. Então, na testificação das brasas de um amor verdadeiro, ali vedodili, eu sou do meu amado e o meu amado é Deus, sim. As brasas do primeiro amor, que o Senhor nos leve e nos eleve ao primeiro amor, a essência do amor genuíno de 1 Coríntios 13. Sem o amor nada valeria, sem o amor nada vale, porque o amor é o vínculo de todas as coisas, o amor é o vínculo da perfeição. Então nós vamos viver esse amor do Senhor, que a igreja vai viver esse amor. Então hoje, nessa conexão interferente, nós vamos falar da ativação e da comunhão inédita, a interferência confrontadora do nosso desvio de redes vazias que se enche com a visão do lado direito. Então nessa terça-feira da conexão nós vamos interferir, porque nós temos vozes para interferir, nós temos voz, nós temos vez e nós temos visão. Uma visão que é um sonho que nos faz andar em triunfo, nos faz avançar. Vamos viver esse ano quântico do avanço da noiva. Aleluia! Última semana do mês de maio. Lembrando a você que dia 31, domingo, tem vigília, glória a Deus. Não deixe de participar, não deixe de consagrar as primícias do seu dia ao Senhor. Não deixe de consagrar todas as coisas ao Senhor. Eu jamais poderia me esquecer dessa data, porque é aniversário da minha filha Letícia. Glória a Deus que, como sempre, e ainda mais estaremos nessa oração, nessa vigília,
pedindo as bênçãos do Senhor para que os nossos filhos conheçam o amor de Deus, para que Jesus se revele, se manifeste aos nossos filhos, que os nossos filhos consagrem a Deus toda a sua juventude, toda a sua vida, que se gastem mesmo a conhecer o noivo, a nível do Vedodili. Então a minha oração é que o Senhor tenha um encontro, uma manifestação com os nossos filhos, com as nossas gerações, porque nós temos uma voz que clama todos os dias pela continuidade de um testemunho, que é a herança do Senhor, que são filhos, são herança do Senhor, bênção do Senhor, que Deus deu para a noiva crescer e multiplicar esse ventre tão frutífero, que recebe a palavra de vida e gera, entrega o fruto para o Pai, porque as palavras vêm dele, a semente vem dele. Então nós vamos entregar esses frutos ao Senhor. Aqui deu uma tremida aqui, esse estúdio improvisado, glória a Deus. Então a palavra vai falar dessa interferência confrontadora do nosso desvio. Nós vemos ali João 21, quero ler uns trechos para você. Jesus aparece aos seus discípulos e olha, estavam em 7, hein? Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se. Nós queremos a manifestação do Senhor, a presença do Senhor. Manifestar, em grego, é vir à tona o que estava oculto. E o Senhor quer se manifestar todos os dias para nós. Aleluia. Aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos, que davam 7. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. E como diz o bispo, eles não apanharam nada, muito pelo contrário, eles apanharam, né? Pescadores profissionais, e passaram a noite inteira e não pescaram nada. Por quê? Porque Jesus ia se manifestar e mediante a palavra tudo aconteceria. Nada apanharam, só apanharam do mar bravio. Mas ao clarear da madrugada, aleluia, olha o de repente do Senhor, olha a manifestação de Jesus no comecinho da madrugada. O Senhor vem cedo, o noivo não tarda, não tardará, aquele que te guarda não tardará. O noivo veio ao encontro, saí-lhe ao encontro, diz a parábola das 10 virgens. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Olha que interessante, Jesus já estava na praia, Jesus já tinha tudo preparado para os discípulos, inclusive alimento. Por quê? Porque Deus fez a provisão antes do homem. Quando Deus formou o homem, um pouco antes ele já tinha formado um jardim de provisão, de alimento, de todas as provisões que o homem precisaria. Então, por que ficais ansiosos pelo comer e o beber? A sua vida vale mais do que qualquer alimento, qualquer situação, qualquer valor, qualquer dinheiro. O homem é mais importante. Então, a provisão vem antes do homem. Então, os recursos já estão preparados, como estava ali. Já tinha brasa, já tinha peixe, estava tudo certinho, tinha fogueira. Jesus se preocupa com todos os detalhes, porque ele ama. Olha como ele chama os discípulos filhos, aleluia. Estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele, porque como Jesus agora, Cristo, agora vinha no corpo glorificado, ele aparecia de várias formas, as formas que ele quisesse aparecer. E eles não reconheceram, talvez também porque estivesse escuro, né? Escuro, um mar agitado, mas enfim, não reconheceram Jesus. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Muito provável Jesus, né, vendo os discípulos naquela situação de não pescar nada, deve ter falado em voz alta: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Olha isso. Responderam-lhe: não. Houve uma confissão, não, e realmente eles não tinham. Então lhes disse: lança a rede à direita do barco e achareis. Olha isso, lança à direita do barco, aleluia. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede
Tão grande era a quantidade de peixes. Olha, em Lucas vai falar que eram tantos peixes que encheram os 2 barcos que estavam ali. Aleluia, lança à direita. Por quê? Porque sobre a sua palavra, em Lucas, Pedro vai dizer: mestre, nós ficamos a noite inteira aqui, apanhamos pra caramba, mas sob a sua palavra vamos lançar. A diferença de todo o cenário, de todo o evento, de toda a sincronia e o colapso está em fazermos debaixo de uma palavra, debaixo de um envio, debaixo de um id, debaixo da obediência. Aí está toda a diferença, porque eles eram pescadores. Vocês acham que Pedro e todos os homens que ali estavam não sabiam onde tinha peixe, que horário que tinha, a margem? Meu Deus, eles sabiam, eles eram expert nisso. Mas não adianta nenhuma expertise humana quando Jesus não libera uma palavra. Vai se bater, vai apanhar e não vai colapsar. Mas sobre a tua palavra eu farei, debaixo de uma obediência. Aleluia. O lado direito. Aleluia. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Pedro, é o Senhor. João reconheceu, sabe por quê? Porque João tinha proximidade, João tinha intimidade, e só conhece a voz do pastor a ovelha que tem intimidade, a igreja, a ovelha que anda perto, a igreja que quer conhecer, que quer buscar, que quer saber mais desse mestre, a igreja que tem a sensibilidade e percepção. A ovelha, ela conhece porque ela tem comunhão, e João encostou a cabeça no peito de Jesus na Santa Ceia. Olha que glória! Então, a intimidade vai gerar essa proximidade e vai gerar essa percepção da voz do bom pastor diante de tantas vozes estranhas. Aleluia! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Quando Pedro entra no sepulcro, ele vê que as vestes de Jesus não estavam ali. Então o Senhor também queria revestir Pedro de uma nova roupagem, de um novo patamar, de uma nova perspectiva, de um novo enunciado, porque Jesus apareceu ali justamente para restaurar a Pedro, para trazer Pedro de volta, porque ele falou para o Pai que nenhuma ovelha se perderia, porque era do Pai. Pai, o Senhor deu, era só eu cuidar. Nenhuma delas vão se perder. E ele veio restaurar a vida de Pedro. Ele veio para restaurar uma identidade e um chamado, uma identidade e um propósito. Ele veio restaurar, ressignificar, trazer novamente para perto de si. E olha o amor. Filhos, o que vocês têm aí? Lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, Jesus já tinha preparado, e em cima peixes. Havia pão também. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que achaste, que acabaste de apanhar. Olha, Jesus estava ressignificando. Eles estavam mostrando a eles que eles resgatariam peixes novos, peixes frescos, tiraria do mar da aflição novos peixes através da vida de Pedro e João, que seriam a coluna da igreja. Tanto que lá em Atos, Pedro se levanta no poder de Deus e quase 3.000 almas se rendem a Jesus. Eram as novas almas que viriam, eram os novos peixes que seriam resgatados do mar. Enquanto no Pedro, na sua deformação, como diz o tema aqui, do desvio, a interferência que vai confrontar o desvio. Enquanto Pedro, da sua deformação, se lança ao mar, se volta para o mar, e ele disse, Jesus falou: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes e de homens, mas devido ao conflito que Pedro estava vivendo, ele se lança ao mar novamente. Jesus tinha tirado do mar peixes novos, ovelhas novas que Pedro cuidaria, porque ele fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nesse mesmo capítulo
capítulo, Jesus vai dizer isso: as minhas ovelhas, que eu resgatei para você anunciar a minha palavra de vida, que eu vou colocar na sua boca. Ah, como é maravilhoso este Jesus. Tudo já está preparado, tudo já está feito. Aleluia. Até Telestai ele fala, está consumado. Aleluia. Então eles viram, né, tudo que Jesus tinha preparado. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante, a rede não se rompeu, ninguém se perde. As ovelhas do Senhor não se perdem. Vinde, filhos, comei. E nenhum deles ousavam perguntar quem és, porque sabiam que era o Senhor. Jesus tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Olha aqui, o pão da vida alimenta os seus filhos, dá pão que estava na brasa fresquinho, também dá a carne, dá o peixe, dá o alimento, tamanho amor de Jesus para com os seus filhos. Aleluia! Por quê? Porque ele que sustenta. Isaías vai dizer assim: eu te sustento com a destra da minha justiça, ao meu lado direito, aleluia, revela a identidade, aleluia, o lado direito, a minha destra de justiça, a mão direita, revela o propósito, a minha mão que te cobre, a minha mão que te sustenta, o lado direito, o poder de Deus operando a restituição da humanidade. Ele estava operando ali a restituição na vida de Pedro, aleluia. Então a mão direita, né, ela tem um significado maravilhoso que eu estava estudando em hebraico sobre a mão direita, aleluia, conectando também com Ezequiel 47, aleluia. Quero ler para você aqui, ó, a expressão da mão direita, Yad e Yamin. Então a mão, que é o Yud, mais o Dalet, né, o Yud é 10, mais o Dalet, que é o 4, que dá 14, a mão direita, Yud, mais Men, mais Yud e mais Nun, que vai dar 110. A soma total é 124, aleluia, da mão direita. Yad Yamin. Qual que é o significado? O número 124 está intimamente ligado ao conceito de revelação e edificação, porque ele se revela aos discípulos e ele dá uma nova identidade. Pedro, tu és pedra. Ele fala para Pedro, aleluia. Na gemátria, ele é o valor de expressões que significa o Éden. Olha que glorioso, está ligado ao conceito de retorno e restituição do Éden, da restituição, aleluia. A mão direita na Bíblia é um instrumento da força e da salvação de Deus. O Salmo 118, 116 vai dizer isso. A soma 124 aponta para o propósito da crucificação, o braço forte de Deus agindo para reabrir o caminho de volta ao Éden. Jesus fala ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus inaugura esse novo caminho de restauração, aleluia, que havia sido fechado no Gênesis. Quando o homem peca, Deus expulsa o homem e coloca os querubins com espadas inflamadas. Jesus na cruz, ele abre, e para a primeira pessoa ali, o ladrão da cruz, olha a misericórdia, esse amor, hoje mesmo estarás comigo. Ele reabre esse caminho de volta, meu Deus, significando a restituição, aleluia, glória a Deus. Nós vemos uma conexão forte também com Ezequiel 47. Eu quero ler para você aqui, Ezequiel 47 vai dizer: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul
do altar, e ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora. Jesus foi crucificado do lado de fora, do sul, aleluia, até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O lado direito é associado à salvação, à honra, a bênçãos. Não nos vemos que esse paralelo com Ezequiel 47 fala das águas que purificam e fluem do lado direito do templo, sendo o próprio corpo de Jesus, o novo templo. Aleluia! Jesus, o novo templo. Aleluia! Eis que eu destruirei, ele fala, esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei. O próprio corpo de Cristo era esse templo, onde a palavra fala que ele veio tabernacular em nós. Aleluia! Esse templo que vai falar em Apocalipse é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Aleluia! Jesus é o templo. Em João ele vai dizer, no capítulo 2, vai falar, o próprio Jesus afirma claramente que o seu corpo era o verdadeiro templo, como eu falei para você. Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava falando do seu corpo, o cumprimento na cruz. Para os primeiros teólogos na igreja, João escreveu o versículo 19 e 34 para mostrar que a profecia de Ezequiel tinha se cumprido. Quando a lança abriu o lado direito de Jesus, o templo, o rio de água e sangue jorrou para purificar e dar vida à humanidade. No templo de Ezequiel, as águas jorram. Jesus, quando é perfurado do lado, o que sai do corpo de Jesus? Cristo, que é o corpo da igreja. Cristo, que é o cabeça, que é o corpo, que é tudo em todos, esperança da glória. Sai água e sangue, água que purifique, o sangue da redenção. Nós somos o Senhor por direito de redenção, por direito de criação. Aleluia! Esse rio da água da vida. Aleluia! Glória a Deus, porque Ele é essa fluência que nós vivemos, que nós temos desse lado direito. Aleluia! A mão direita, a mão que sustenta, a mão que segura, a mão que guia, a mão que leva. Aleluia! Meu Deus, que o Senhor venha realmente abrir os nossos olhos para entender. As evidências, estudos científicos dizem que falam que foi estudado o santo sudário, né? E o lençol que a tradição aponta como tecido que envolveu o corpo de Jesus. E mostra uma marca de perfuração por lança localizado perfeitamente do lado direito do tórax. Então vai falar que há uma marca de perfuração elíptica perfeita, tem até as medidas, está localizada exatamente ao lado direito do tórax, entre a 5ª e a 6ª costela do espaço intercostal. Diz também, o tamanho e formato dessa ferida coincide milimetricamente com a ponta de uma lança romana, a lança padrão usada pela infantaria do Império Romano do século I. A separação da água e sangue. A imagem no tecido mostra que houve um grande fluxo de sangue após a morte. O sangue pós-morte, que é o mais denso, mas cercado por uma auréola de fluido límpido e invisível a olho nu, visível apenas sobre sobre fotografia, sobre o que foi estudado, né? Então vai falar que ao perfurar o lado direito, um ângulo ascendente, a lança atravessou o pulmão direito, que estava cheio de fluido seroso, devido ao sufocamento da crucificação. Atingiu o átrio direito do coração. O átrio direito é a câmara do coração que permanece cheia de sangue líquido, mesmo após morte. Ao ser perfurado, o sangue acumulado ali e o líquido do pulmão saíram juntos, gerando o fenômeno descrito por João. Esse templo, ele foi rasgado para nos cobrir, ele foi nu para nos cobrir, ele faz toda uma trajetória ressignificando todas as coisas. Aleluia! E a palavra vai dizer, ora, o Senhor, depois de ter lhe falado e recebido no céu, assentou-se à direita de Deus.
O primeiro mártir Estevão, antes de morrer, olhou para o céu e vê Jesus. E ele fala, mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E nós sabemos que Jesus estava ali para receber o Espírito de Estevão. Ele estava de pé, olha que honra, aleluia. Romanos vai dizer, Paulo explica que ninguém pode condenar os cristãos, porque Jesus nos defende desse lado. É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 1:3, que eu amo, aleluia. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser sustentado. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, aleluia. Nós temos essa mão direita, nós temos esse Deus, nós temos essa palavra que nos faz viver uma interferência que confronta todo desvio de redes vazias com a visão do lado direito, aleluia, dessa visão que rompe, dessa visão que vai além, dessa visão que abraça, dessa visão que nos leva a ter um ressignificado de identidade, de propósito. A mão que sustenta, que governa todos os cantos da criação, aleluia. E Ezequiel vai dizer que esse templo é o próprio Cristo, é o próprio Senhor, é o próprio Deus que nos envolve, porque nós somos pedras vivas edificadas em Cristo, fundamento perfeito, aleluia. Glória a Deus por essa palavra poderosa, glória a Deus por esse ressignificado, glória a Deus que nós temos essa vida em nós, aleluia. Glória a Deus que ali o Senhor traz João de volta. Simão, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E ele diz, segue-me, aleluia, segue-me, que nós venhamos seguir fora de um caminho de desvio, mas no caminho que é o próprio Cristo, porque Ele é o caminho. Então saiamos de todos os desvios, de todos os cenários que quer tirar o nosso foco de Jesus, para viver um caminho de amplitude, de visão, de céus abertos, como João no capítulo 4, achei-me em espírito e fui transportado, aleluia. E ali ele vive uma nova dimensão, ele vive na sua identidade, ele vive o seu propósito, daquele que vê, daquele que ouve e daquele que anuncia. Então o resgate dessa identidade que sai da margem da deformação para viver mergulhado em Cristo vai ter uma voz de significado, vai ser elevado para o quê? Para ver, para ouvir e para transmitir o que vê e o que ouve, porque João vai falar, eu vi, eu ouvi, e disse, escreve as palavras, transmite. Então essa nova dimensão que vai sair da margem de um desvio para uma identidade, vai ter a visão do homem espiritual que vê, que ouve e que transmite, que vê, que ouve e que escreve, que vê, que ouve e que tem a identidade transformada para anunciar, para verbalizar, para expressar, assim como a mulher samaritana tem a fonte instalada e ela começa a transmitir, ela começa a falar, ela começa a pronunciar. Então nós vamos subir, ver, ouvir e transmitir. Sobe, saia da identidade da deformação e viva da identidade da filiação, da paternidade, da convocação, da identidade transformada no novo homem que sobe, que vê, que ouve e que transmite esse legado. Registra e transmite, registra e fala e verbaliza e anuncia. Levanta
renovando então as palavras de vida eterna. Aleluia, que nessa terça-feira você venha interferir nos ambientes com a palavra profética que gera vida, a palavra que não volta vazia, a palavra da mão direita. Eis que eu estou convosco todos os dias, a minha destra de justiça, a minha destra salvadora, Jesus, aleluia. A igreja está sentada com Cristo nos lugares celestiais do lado direito, aleluia. Então deixa que essa mão direita te guie, deixe que esse capará te guie, da mão que cobre, da mão que protege, te cubra, te transmita a vida para você transmitir a verdade àqueles que te ouvem. Tenha um ótimo dia, Deus te abençoe, fique na paz, Senhor Jesus. Continue nessa rádio maravilhosa. Adonai Baruch Yahim, o Senhor seja com o seu espírito. Tenha um ótimo dia. Shalom, shalom, shalom. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caio em tribulação e tristeza. Caio em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Tem sido generoso. Foi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Foi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Foi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Foi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minhas súplicas. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor.
justamente sobre os sentimentos contrários. Você vai governar hoje sobre culpa. Culpa é um carimbo, né? Você foi culpado, considerado culpado. Sabe que os Estados Unidos, que é a cultura da nossa geração ocidental, tem dois problemas sérios, com advogado e com médico. Isso se reflete em 15 mil séries de advogados e 15 mil séries de médicos. Nos Estados Unidos, quem nunca assistiu uma série que não viu um júri? Os americanos adoram júri. Ou uma série médica, que viu lá os bastidores do hospital. Porque eles estão preocupados com isso, né? Preocupados em condenar alguém e mostrar o conflito das situações. A culpa, ela vem como um carimbo sobre as pessoas. Mas qual que é a marca desse jejum? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a marca desse sentimento é a marca de dizer: você não é culpado, você é inocente. Para quem que Deus está dizendo que nós somos inocentes? Ele está dizendo que você foi inocentado por um mesmo carimbo. O mesmo carimbo que diz culpado, você pode dizer inocente. Agora, como que você escolhe essa situação? O interessante é que o mundo quer culpar. Então, quando dois advogados se encontram, um deles está mentindo, né? Pelo menos, né? Se não tiver os dois. Tem mentira envolvida. Porque a lei, na sua superficialidade, vai dizer: não, você é culpado de acordo com certa lei. E você é inocente de acordo com certa lei. Então, nem o carimbo do culpado, nem o carimbo do inocente resolve a tua vida espiritual. A vida religiosa, ou a vida civil, a vida jurídica, ela é vivida entre culpados e inocentes. Mas a vida espiritual, ela tem uma outra visão. A visão de você governar sobre a culpa. E você também não se acomodar com a inocência. Porque a questão dos outros, a questão jurídica, a questão social, não vai trazer coisa alguma sobre você. O que vai trazer sobre você a vitória é você entender que eu não vou viver de carimbos, nem de culpado, nem de inocente, porque isso não define nenhuma questão. Eu vou viver reconhecendo os erros, aprendendo com as lições, como um pré-requisito para não carregar a culpa. Então, eu não quero carregar culpa nenhuma. Aí sim, nem carregue a culpa e nem também carregue a inocência como não culpa. Você não tem que carregar nada. O que tem que existir na tua vida? Ombros livres. Eu tenho os ombros livres. Não carrego culpa, nem me arrogo inocência. Ué, então, mas qual que é o meu posicionamento? Arrependimento é a metanoia, é a transformação da sua mente. E onde está essa transformação? A culpa não me justifica, não me massacra, a inocência não me absolve, mas um pensamento de transformação me aproxima daquilo que Deus quer da minha vida. Entenda que você não vai carregar a culpa, não vai presumir-se da inocência, porque juridicamente se presume inocência. Você vai receber transformação na sua mente. A única coisa que Deus tem para você chama-se arrependimento. O inocente tem que se arrepender. Se arrepender do quê? Da mentalidade que causou culpa e inocência. Porque essa mentalidade não resolve coisa nenhuma. O arrependimento é a mentalidade. Por isso que a primeira palavra do reino de Deus é arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. A religião, ela quer o arrependimento de culpados e inocentes, para que os inocentes voltem a ser culpados.
A inocência da religião é um certo alívio que ela tem por um certo interregno de tempo, um certo espaço de tempo, até você voltar a se sentir culpado. A religião é tão promotora da culpa, que se você não se sente culpado, você fica culpado. Ai, estou culpado que eu estou inocente. Ai, não. Mas a inocência não te resolve. A culpa, muito menos. O arrependimento, a metanoia, a mudança de mentalidade é a única coisa que resolve você. Não estou entendendo, bispo. Eu sou culpado, eu sou inocente. Se você é culpado, está com problema. Se você é inocente, continua com problema. Não carregue a culpa e não se presuma da inocência como solução. Ai, bispo, me explica. Arrependimento é acima de culpa e de inocência. De que maneira eu posso falar isso? Lucas 13, 4 e 5. Olha que versículo. Jesus fala assim: ou cuidais que aqueles 18 é o número da vida em hebraico, é o Rai. Cuidai que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé, Siloé significa enviado, e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Isso explica tudo. Você acha que você é mais culpado que o outro, menos culpado que o outro? Isso é balela de uma religião. Olha, houve um acidente. A torre de Siloé caiu e mataram 18 pessoas. Esse acidente aconteceu num tempo contemporâneo de Jesus. E alguém podia dizer: puxa, aqueles 18 lá não eram malvados mesmo, hein? Mereciam. Justiça de Deus, aqui se faz e aqui se paga. E não sei o quê, e papapá, é culpado, porque merece, nhenhenhé. Eu escapei, eu sou inocente. Você não escapa porque é inocente, e você não morre porque é culpado. Se você não se arrepende, todos vão morrer. O inocente vai morrer? Vai morrer. Porque ele tem dentro dele um pecado original. Tudo vai acabar numa dimensão de quem não se arrepende. O que é arrepender? Arrepender do quê? Arrependimento é mudança de mentalidade. O reino chegou para você. Você não vai servir uma religião ou um Deus juiz de barba branca colocando o dedo em você. Você vai servir um propósito espiritual. Você vai servir o reino de Deus. O reino de Deus Ele vai governar sobre a tua vida. E Ele governa justamente arrancando aquele que está promovendo essa culpa. Você não vai carregar a culpa, mas você precisa reconhecer os erros, aprender com essas lições. Então, o que eu vou carregar na minha vida? Na minha vida eu só carrego promessa. Passam 10 anos, ele já tinha 85 anos. Assim, e aí que não está acontecendo nada. De quem que era a culpa? Era de Abraão? Era de Sara? Ou era de Deus? Bom, Deus não tem culpa e nem inocência. E a Sara tem culpa? Ela pode ter erros, ela pode ter dificuldades, ela pode ter incredulidades, mas Deus não fez ninguém para carregar a culpa. E Deus não fez ninguém para dizer que a inocência te livrou de alguma coisa. Porque se alguém era culpado e alguém era inocente, a questão é que a promessa não acontecia. Aí a decisão, Gênesis 16, 2. Disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Isso era um fato, mas ela tinha uma promessa. Deus prometeu uma multidão, ou Deus a impediu de gerar filhos? O fato é que ela estava impedida. A promessa é que ela ia gerar.
Agora, todos vão viver num conflito dos fatos com a promessa para saber qual é o teu testemunho de vida. O teu testemunho de vida é promessa. Os fatos que existem sobre a tua vida não vão definir você. Aí ela deu uma brilhante ideia. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. A promessa era que Abraão seria pai de multidão. Não que Sara ia ficar feliz, porque agora, através de um artifício, ela teria um filho, e quando perguntasse para ela, quem é o teu filho? Ela ia apresentar o filho de Agar. Meu Deus, que ideia estúpida. Que ideia estúpida, porque ela pegou uma promessa enorme e tornou um problema particular. Não torne a promessa problema na tua vida. Não faça das coisas de Deus alguma coisa particular para você, nem a favor, nem contra. Porque se você fizer algo de Deus, grande como a promessa, a favor de você, logo o inimigo vai ocupar-se de tornar isso contra. É o que eu tenho visto muitas vezes. Aquilo que é a favor de alguém, tornou particular o favor, o inimigo tornou aquilo contra. Então aquilo que para Agar era uma solução, que não era. Nem para Agar era a solução, nem para Sara era a solução, nem para Abraão é solução. Só que diz que Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Aqui está uma coisa interessante. Porque tanto Abrão quanto Sarai tinham nomes velhos. E Deus estava esgotando aquela situação para que eles tivessem nomes novos. Mas eu quero que você entenda que você vai viver novidade na tua vida quando você não aceitar atalhos para o cumprimento da promessa. Porque o resultado da primícia define suas guerras. Qual é a maior guerra que existe no mundo hoje? Ismael e Isaque. Isso é a marca de Abraão. Abraão no seu erro. Abraão é culpado do seu erro? Não. Ele é inocente pelo seu erro? Também não. Ele é responsável por Ismael e Isaque? Sim, 100% responsável. E a guerra está até aí. E todo dia tem essa situação. Culpa ou inocência? Nenhum dos dois. Mas não carregue a culpa e nem se presuma da inocência. Porque Deus tem um reino colocando em você um novo conceito na tua mente de arrependimento, de transformação. E o principal deles, não faça da promessa de Deus algo pessoal a seu favor, porque isso vai se tornar contra. Não faça da promessa de Deus algo pessoal a seu favor, porque isso vai se tornar contra. A promessa que Deus me deu, a visão que Deus me deu, não é pessoal e não é a meu favor. Aliás, é contra mim. Mas eu aceitei a promessa de Deus. Eu espero a promessa de Deus. Esperei 40 anos uma promessa de Deus. O ano que vem faz 40 anos da promessa que eu recebi de Deus, que define a minha vida. O que Deus vai fazer? O que Ele quiser. Aí se não fizer nada, alguma coisa Ele já fez, que vou para Israel, aleluia. Eu vou para Israel 40 anos depois, como Ele falou. E já tem 20 pessoas indo, aleluia. E o que Ele vai fazer? É a promessa dEle, não é a meu favor e nem contra. Eu não sou nem culpado e nem inocente. O que você é então? Você é perdoado e arrependido, se você se arrepender. Deus, Ele está na tua vida fazendo apenas uma coisa: dando uma promessa e vendo o resultado. Você é resultado da sua promessa. Agora, se a tua primícia, antes da promessa, veio, definiu a tua guerra. Não era para gerar Ismael. Bom, isso não é de maneira tão simples. Porque Deus tinha propósitos com Ismael que depois a gente nem imagina. Porque o mistério é maior, mas esse mistério também é resolvido, falaremos isso depois. Mas esperar o tempo de Deus e aprender com o seu silêncio.
valorizando a sua direção, isso nos aperfeiçoará. Então Abraão sai com 75 anos de Ur dos Caldeus, com a promessa, pai das multidões. Isso é no versículo 12, no capítulo 12. Passa o capítulo 12, arma a tenda, vai lá para Canaã, percorre a terra, faz poço. Capítulo 13, salva Ló, resgata. Capítulo 14, guerreia, volta, encontra Melquisedeque. Capítulo 15, entrega uma oferta. Capítulo 16, gera Ismael. Aí, ao final do capítulo 16, ele tem 86 anos. É o que fala Gênesis 16, que é o último versículo do capítulo 16. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Versículo seguinte, que a Bíblia não é escrito em capítulos e versículos, isso foi colocado para facilitar. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. 5 capítulos para cobrir 11 anos de idade, dos 75 a 86. Você tem o 12, 13, 14, 15 e 16. Aí não tem nenhum versículo, nenhuma linha, nenhuma letra para cobrir 13 anos de atividade. O que aconteceu com Abraão de 86 a 99? Silêncio de Deus. Mas se você espera o tempo de Deus e aprende com o seu silêncio, valorizando a sua direção, isso vai te aperfeiçoar. Porque Deus fala assim: Abraão, 13 anos depois, dispensa esse menino. 13 anos era o tempo da criança se tornar adulta na religião judaica. Antes disso, Agar quis ir embora. Deus falou assim: não, volta. Volta lá, se humilha, fica nessa posição. A Bíblia é um livro tão incrível, porque tudo é um espírito que vai produzir um resultado. E a pessoalidade de uma promessa a seu favor, ela é contra você. Mas o viver uma promessa de Deus na tua vida vai te fazer extremamente feliz. Vai te trazer significado, vai dar à tua vida sentido. E aí, com 99 anos, o Senhor colocou na vida de Abraão o Todo-Poderoso. Aconteceram 3 coisas depois daqueles 13 anos. Além de ele dispensar Ismael e Agar, ele mudou de nome. Deus colocou a letra de Deus no nome dele. De Abrão foi Abraham, recebeu o rei. A letra hebraica H, a 5ª letra, recebeu ali na vida dele, para mudar o seu nome e mudar o seu fôlego. Sarai virou Sara. Sarai, minha princesa, o possessivo. Sara, princesa. Perdeu a posse. A coisa não é pessoal. E o Todo-Poderoso apareceu. Primeira vez que aparece essa expressão para Deus é o Shaddai, que vem de Shad, que é peito. Deus te está dando alimento. Ele está dando a você um tempo de maturidade. Enquanto você mama no peito, você ainda é criança. Mas quando você desmama, você vai encontrar que o Todo-Poderoso foi aquele que te sustentou no tempo da tua infância, esperando a tua maturidade para mudar o seu nome, escrever uma história poderosa na sua vida e fazer de você alguém que é herdeiro da promessa. Por isso, nem culpa, nem inocência. Temos paz, porque somos justificados, não que sejamos inocentes. Esse texto aqui de Naum também aparece em Ezequiel. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó a seus pés. Se ele não é inocente o culpado, você é culpado ou você é inocente? Nenhum dos dois. Porque quem vai julgar isso é Deus. Mas você não vai carregar a culpa. O fato de você carregar a culpa, Deus está vendo. Esse é culpado, não é inocente.
O que eu vou fazer com ele? Eu vou justificá-lo. Por isso ele diz que nós somos justificados mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não carregue culpa, não presume inocência. Você vai ser justificado pelo Senhor, porque Ele vai julgar todas as coisas na sua vida. Tem a presença do juízo. O juízo vai ser terrível, porque é o juízo que vai qualificar o seu testemunho. É o juízo que vai passar pelo fogo, para saber se você produziu madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. Entenda a dinâmica de Deus na tua vida. Mas agora, o sentimento contrário, a culpa, você não vai carregar. A inocência, você não vai se presumir. E a promessa, você não vai torná-la contra ou a favor de você mesmo. Nós vamos orar na nossa oração da vitória por essas 3 marcas sobre a tua vida. Nem culpado, nem inocente e nem egoísta. Sabe, a questão de Sara buscar aquela falsa solução, de Abrão anuir com aquela solução, depois Agar tentar acabar com aquela solução. Deus tem um propósito muito grande no juízo de Ismael, porque ele foi arqueiro, ele foi grande, ele caminhou, tem muitas coisas acontecendo. E nós vamos aí depois falar um dia sobre relacionamentos difíceis. Porque Deus está buscando um testemunho. Mas eu quero que você hoje governe sobre o sentimento contrário de culpa. A culpa pela mão do inimigo que ele está acusando de noite, quer pressionar você, quer condenar você, quer acabar com você. Mas você vai se erguer e dizer: eu não sou nem culpado nem inocente, mas eu me arrependo e eu sou justificado. Arrependimento e justificação são coisas maravilhosas que o Senhor preparou para você. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse jejum onde nós estamos governando sentimentos contrários. Obrigado por todos que estão ouvindo a Tua palavra e estão desejando na sua vida a paz. A paz que o Senhor nos deu em Jesus Cristo, porque somos justificados e temos paz com Deus por meio dessa justificação que nos deu Jesus Cristo, colocando em nós a metanoia do arrependimento, mudando a nossa mentalidade, não aceitando nem a culpa, nem a inocência presumida, mas aceitando a justificação pelo sangue, o poder de transformação, o aperfeiçoamento, até mesmo com o teu silêncio, até mesmo com a nossa busca do teu nome, voltar a ser realmente pronunciado como um nome transformador. Porque depois daquele silêncio, Abrão não foi mais Abrão, Sarai não foi mais Sarai, e o Todo-Poderoso apareceu. Nós queremos desmamar, nós queremos evoluir, nós queremos crescer nesta promessa, nós queremos valorizar a Tua direção e ser aperfeiçoados. Então arranca a culpa como um peso, arranca a inocência como uma presunção de superioridade, e nos faça viver a promessa, não como algo egoísta, a promessa é para todos. Nos faça cumpridor dessa promessa, testemunha desta realidade, vitorioso em tudo que o Senhor está entregando a cada um de nós. Quebra, Senhor, o sentimento de culpa de cada pessoa que quer carregá-lo por imposição do inimigo. Desfaz isto agora, porque nós não vamos viver essa culpa, nós vamos viver o arrependimento, a justificação e a promessa. Guarda os teus filhos na tua palavra, Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.